Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus por ter me dado a vida novamente. Quero agradecer a toda a igreja pelas orações que fizeram por mim, que isso com certeza fez o céu se mover. É como o pastor sempre fala, que quando a igreja se junta para orar, o céu se abre. Eu queria, antes de dar um testemunho, ler dois versículos que Deus me deu ontem no culto de noite. Eclesiastes 2, que diz: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu também queria ler. Em Filipenses 3, 7, que diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Alguns meses atrás, eu fui diagnosticado com um abscesso cerebral. E eu comecei a fazer os exames, né? E os médicos falaram que eu precisava fazer uma cirurgia. E nisso eles fizeram a cirurgia, porém como tinha muito pus ainda na minha cabeça, eu tive que fazer duas. A primeira ocorreu tudo bem, assim. A segunda foi mais tensa, assim, porque o Espírito Santo... Calma aí que eu estou um pouco nervoso. Ela estava muito profunda. E nisso, a minha mãe perguntou para os médicos, né, que se eu teria risco de vida, assim. E o médico falou que era complicado. Porém, minha família sempre confiando em Deus. Eu agradeço muito a minha família, porque esteve lá comigo em todos os momentos, toda a minha internação, que foi 2 meses, quase 3, assim, que eu fiquei lá no hospital regional. E durante essas cirurgias, que eu não lembro qual, eu tive uma visão. E essa visão eu só lembro porque a minha família conseguiu gravar. Eles falaram que eu acordei da cirurgia pedindo para ligar para eles. E aí eu falei com eles em chamada de vídeo. E nisso eu falei que eu estava na sala de cirurgia e eu via várias enfermeiras de branco. E elas passavam um óleo em todas as minhas feridas. Aleluia. E nisso, ao decorrer disso, Jesus Cristo vinha e soprava nas minhas narinas o fôlego de vida, para mim ressuscitar de novo, porque sem ele eu não seria nada. Como fala a palavra que eu falei, a partir do dia que você conhece Cristo, tudo considera como perda. Tudo. Todos os bens, quando Jesus voltar, vai ficar tudo aqui. Então, a gente tem que considerar tudo como perda. E basicamente foi isso. Eu passei por várias coisas. E no decorrer dos dias que eu estava no hospital, eu vi como Deus foi bem com a minha vida. E Ele respondeu várias orações que eu sempre orava, porque todas as orações que eu orava eu pedia: Deus, aumenta a minha fé, aumenta o meu amor por Ti. E naquele dia de hospital, parecia que minha fé estava lá em cima, eu confiava 100% nele. Mesmo a minha fé se abalando às vezes, Deus usava alguém para falar comigo, sabe?
às vezes a Paty também que ficou ali no hospital comigo, ela falava coisas pra mim que, tipo, eu sabia que era Deus me fortalecendo, sabe? E antes de eu ter alta, um médico veio pra mim e falou que ainda tinha um pouco de abscesso, sabe? E eu fiquei triste lá, né? Aí eu fui ler um livro que a Paty deixou pra mim lá, pra mim ler. E bendito no dia que eu fui ler o livro falava sobre fé. E aí eu li aquilo ali me fortaleceu muito. E aí, no dia 15, eu fui fazer uma outra ressonância para ver se tinha alguma coisa. E essa ressonância seria tipo, se eu ia receber alta ou ficar lá por mais 20 dias. Eu falei, não Deus, eu não quero ficar por aqui mais 20 dias, porque eu quero ir para o Congresso de Santos, né, junto com o João. E eu sempre orava, Deus, me libera antes desse congresso, porque eu quero ir mesmo que eu fui naquele eu vou. E aí eu sempre orava para Deus. E eu chorava querendo muito ir lá para o congresso. Né? E quando veio essa outra ressonância para eu fazer, e o médico chegou, eu já estava nervoso, né? Aí ele falou, então Guilherme, a gente tem que esperar o laudo, e o laudo ia sair no outro dia, eu não acredito. E aí chegou o outro dia, o médico chegou e falou assim que a ressonância estava tudo limpo, estava sem abscesso nenhum e que no outro dia eu já ia receber alta. E basicamente foi isso. E eu queria só cantar um pouquinho de um hino, que eu prometi para Deus que eu ia cantar esse